vai. Bom dia. Bom, nós falamos um pouco sobre o cubismo, falamos sobre o surrealismo e falamos sobre o expressionismo. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o expressionismo. O que foi o expressionismo? Que movimento é esse? A partir do século XIX para o século XX, algumas mudanças vão acontecer dentro da arte. Essas mudanças vão fazer que os artistas tenham um outro olhar, uma nova forma de se ver o mundo, um mundo diferente. As transformações vão acontecendo, a sociedade vai mudando, a arte também tem que estar andando junto com a sociedade. Então, a partir daí, alguns artistas vão ter uma nova forma de mostrar a arte de uma outra forma, de um jeito diferente. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o expressionismo. Na realidade, qual é a primeira característica principal do expressionismo? Ou seja, os artistas eles trazem as sensações humanas em evidência, né? As sensações humanas é o carro-chefe do movimento expressionista. Esse movimento ele começou no final do século XIX para o século XX, onde começaram a surgir esses artistas com essas novas ideias, com esse novo mundo, né? Então eles começaram a olhar de uma forma diferente, ter um olhar mais apurado. A primeira característica que a gente vai aprender um pouco sobre o expressionismo, falar um pouco sobre subjetivismo. Se ele quer fugir das regras tradicionais, se ele quer fugir das regras acadêmicas, ele vai ter um outro olhar. Então ele vai trabalhar muito com a subjetividade. O que seria essa subjetividade? Essa subjetividade seria de dentro para fora. Ou seja, as sensações humanas vão entrar em evidência dentro do movimento expressionista o tempo todo. Uma outra característica importante que os artistas do expressionismo eles vão usar cores muito fortes da mesma paleta. Geralmente ele é uma tendência a uma cor onde chama mais atenção nas suas obras. A gente vai observar isso daqui a pouco na obra de Munch, que foi um representante do expressionismo. Uma outra característica importante também geralmente os pintores expressionistas eles usam muito figuras distorcidas, ou seja, as imagens não são aquelas imagens nítidas, não é uma fisionomia normal. Geralmente ele usa uma forma caricatural, de tipo caricaturas, então não é um rosto, uma fisionomia normal, como a gente costuma se ver, um rosto mais caricatural. Geralmente o artista utiliza aí para representar dentro das suas obras. E quando esses artistas ele traz esses sentimentos humanos em evidência, ele quer fazer com que o observador tenha um outro olhar, um olhar mais crítico, um olhar mais voltado para uma arte diferente, uma arte que mexe com as sensações humanas. Ou seja, ele vai deixar o observador ter um olhar individual em relação às suas obras. Ou seja, ele dá autonomia ao observador para fazer as suas observações. E isso dentro da arte é muito importante. Além de a gente estudar o expressionismo, a gente vai estudar as características também do artista, que geralmente algumas coisas que o artista traz para dentro da sua obra são experiências vividas por ele. E ele resgata isso através das suas obras de arte. Eu trouxe aqui para vocês essa imagem. O nome dessa obra é O Grito de Munch, né, que é o expressionismo. A gente observa aqui o seguinte, que olhando para essa obra de arte, a gente percebe várias características pertencentes ao expressionismo. Primeiro, a questão da cor, né? Ele usa a mesma cor de uma mesma paleta, vocês estão percebendo aqui. Outra característica importante que o Munch utiliza dentro dessa obra são os elementos artísticos da linguagem visual, que são as linhas, os pontos e as cores. E a gente percebe aqui que ele usa diversos tipos de linhas. Só que ele não se preocupa em botar a linha uma embaixo da outra. Geralmente as linhas são curvas, são circuncêntricas. Porque o artista ele já faz isso? Ele faz isso para provocar o observador a ter um olhar diferente. Ou seja, ele traz na linha para dentro da sua obra com bastante intensidade. A gente observa aqui, ó,
que as linhas, elas não têm aquele contorno certinho, direitinho, né? Geralmente elas são bem intensas. Essa intensidade que o artista também, ele usa os elementos artísticos e visuais também para trabalhar dentro das suas obras, que também é um elemento importante também, e suas cores. Uma outra característica importante são os personagens que eu falei para vocês. Geralmente, os artistas, eles utilizam imagens caricaturas, né? Como vocês estão observando aqui dentro da obra de Munch, né? Não é uma fisionomia normal que a gente consegue ver, que a gente consegue enxergar, né? Mas a gente observa que ele coloca aqui imagens de tipo caricaturas. Então, o que o artista faz? Ele traz isso com bastante ênfase, com bastante intensidade. Ele dá autonomia ao observador a ter um olhar mais crítico, um olhar mais apurado. Eu sei o que o artista quer colocar, eu começo a ler, eu começo a descrever, eu começo a ter um outro olhar. Ou seja, a obra passa a ter um olhar diferente, uma intensidade maior, uma diversidade maior. E eu trouxe algumas palavrinhas para vocês aqui, para a gente fazer uma reflexão do que o artista queria passar através das suas obras de arte. A primeira palavra que eu vou mostrar para vocês vai ser pânico. A segunda palavra que eu vou trazer para vocês vai ser angústia. A terceira palavra que eu vou falar para vocês vai ser solidão. A quarta palavra que eu vou trazer para vocês vai ser tormento. A quinta palavra que eu vou falar para vocês aqui trazer vai ser dor. E a última palavra que eu vou trazer para vocês vai ser medo. Bom, se a gente olhar para essas palavras, a gente olha para as obras de Munch e a gente percebe o que entra em evidência. São o quê? São as sensações humanas, né? O objetivo desses artistas é trazer as sensações humanas em evidência, é trazer isso como carro-chefe das suas obras de arte, né? Trazer essa subjetividade dos artistas que vem de quê? De dentro para fora. Ele resgata essas sensações. Todas essas sensações que eu passei para vocês aqui são sensações humanas que a gente consegue ter direto, de vez em quando, que a gente está meio chateado, a gente está nervoso, meio agitado. Então a gente começa a expressar essas sensações, a gente começa a expressar esses sentimentos humanos. É isso que o artista quer resgatar, essas sensações humanas que ficavam escondidas, que muitas pessoas não tinham outro olhar. Geralmente as pessoas estavam acostumadas com uma arte totalmente diferente, uma arte mais tradicional, que não valorizasse os sentimentos humanos. A partir do final do século XIX, para o século XX, esses artistas eles vão vir com uma nova roupagem. É essa nova roupagem onde vai ser valorizada os sentimentos humanos que até então não era visto por outros artistas. Então fica essa revisão aí com vocês e até a próxima aula.